Olha, o sistema excretor do molusco é semelhante ao que começou a desenvolver lá no plateuminto, no nematoda. O plateuminto era um grupinho de células, o nematoda já formou um tubo. Aqui a gente já caracteriza a presença do nefrídeo. O nefrídeo não é rim, mas o nefrídeo já é um tubo que o objetivo dele é a coleta da excreta e a eliminação dessa excreta no ambiente. Então eu falo assim, todo molusco apresenta o sistema excretor constituído por nefrídeo. Qual a importância desse nefrídeo? Porque ele tem uma comunicação com o celoma, que é a cavidade do corpo do animal, e uma comunicação com o poro, que é chamado nefridióporo. O que é isso? Vai comunicar lá com o exterior. Então, vou fazer um esqueminha aqui só para você entender, tá? Olha, o nefrídeo é um tubo bem simples, gente, a gente não tem que complicar não, é só para você entender, que tem duas aberturas. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes tem uma questão lá que coloca um tubinho com os nomes, aí você vai ficar um pouco perdido. Uma abertura recebe o nome de nefróstoma. A outra abertura, nefridióporo. Olha, poro é sempre a abertura de um local com o exterior. Sempre o poro vai comunicar alguma coisa com o exterior. Nefróstoma é uma abertura que vai comunicar com o celoma. E o nefridióporo com o exterior, com o ambiente onde esse animal está. Portanto, lá no celoma, a cavidade recolhe os fluidos corporais, as excretas. O nefróstoma vai lá e retira o que é para ser excretado e eliminado pelo poro. O nefridióporo vai abrir no poro excretor. O que a gente tem que entender aqui? Cada vez que a gente avança em um filo, a gente está falando de um processo evolutivo. Então, ora ele apresenta algumas particularidades, ora ele vai ter uma característica que às vezes não foi abordada para comprovar esse processo evolutivo. Então, o sistema excretor é formado por nefrídeo. O nefrídeo é esse tubo que tem duas aberturas para coletar essa excreta e eliminar essa excreta. Bom, aí começaram a observar se o molusco pode ter concha, ele pode não ter, ele pode respirar por brânquia, ele pode respirar pelo pulmão foliáceo, tem aquele que troca pela pele, ele tem excretor, ele começou a ter circulatório. Como é que acontece isso nas variedades? Perceberam que a diferença anatômica existia e separaram em classes, mais um taxon. Reino animal, filo molusco, classes de molusco. Vou apresentar para você quais são essas classes. Aplacófora, poliplacófora, monoplacófora, gastrópoda, cefalópoda, bivalvia, escafópoda. Nosso Deus, eu tenho que gravar isso tudo, de onde saiu esses nomes? Posso te dar uma dica. O que mais é cobrado? Gastrópoda, cefalópoda e bivalve. Ah, se é cobrado só isso, para que você está falando, minha filha, das outras? Para você conhecer, que às vezes coloca um desenho lá numa maldadezinha, vai falar, poxa vida, Fabiane não falou para a gente que existia molusco desse tipo. Então vamos agora conhecer um pouquinho das classes de molusco. Classe aplacófora, o que nós temos a informação? O A diante de uma palavra vai negar. Então, é aquele molusco que não tem concha. Placa é a estrutura que vai dar origem, essa concha vai formar. Então, a placófora é o molusco que não tem concha. O monoplacófora, mono lembra um. Então, ele tem uma concha. Só que nessa classe aqui, a gente fala mesmo que a presença dessa concha foi importante para o animal se estabelecer, só que hoje nós não temos representantes, são moluscos fósseis. Poliplacófora. Poli quer dizer várias. Então aqui eu tenho uma concha. Eu não, né, gente? O molusco tem uma concha que é formada por 7 ou 8
placas, como se fosse aquela telha colonial. Eu peguei aquele conjunto de telha colonial, separei 7 a 8 e fui colocando uma encaixadinha na outra. Então, por que fala então uma concha se tem 7 a 8 placas? Porque elas estão ligadas, elas estão sempre inseridas no corpo do animal, formando uma peça única, mas que a gente consegue perceber o encaixe. Então, poliplacóforo tem 7 a 8 placas formando a concha. E quem é o representante dessa classe de molusco? O representante é o quíton. Quíton é um animal que está no ambiente aquático, gosta de ficar mais paradinho, mesmo tendo essa concha formada por placas protegendo, e ele não tem porte elevado, ele chega a ter uns 5, 6 centímetros, talvez até menos. Outra classe de molusco é escafópoda. Olha, escafópoda muda um pouquinho, que a gente está falando agora de um molusco que a concha foi modificada e a concha ficou parecendo o formato de um dente de elefante, lá quando a gente pega aquele marfim lá. Então veja bem, o animal fica ali dentro daquela concha que foi esticada, afilada, e a parte dele que pega o quê? A água. Por quê? Porque ele está no ambiente aquático, então ele é um animal filtrador, fica para fora dessa concha. E ele fica um pouco semi-enterrado lá nesse ambiente aquático. Um representante típico é Dentalius. Uma outra classe é gastrópoda, ou alguns também vão denominar de univálvia. Por que tem esse nome? Univálvia, nós vamos falar, a concha é formada por uma válvula só. Gastrópoda, a gente vai dizer que agora esse animal já tem um pé mais musculoso, pode vir de pés. Gastro, porque a região aí da boca desse animal, ele costuma ter uma estrutura, uma lâmina para raspar, então está ligado à nutrição, à cavidade digestória, ele consegue já raspar alguns alimentos do substrato. Quem está aqui na classe gastrópoda? Uma característica é o pé. E vamos ver aqui um representante. Quem está aqui? Caramujo, caracol, lesma. Olha, pelos exemplos que eu citei, você já consegue aqui ver uma diferença. Caracol, caramujo, tem concha. Lesma não tem concha. Então, eu posso dizer que dentro da classe gastrópoda, o animal pode ter concha ou não. Das outras classes que eu abordei até agora, ou ele não tinha, ou ele tinha uma, ou ele tinha um aspecto só. Agora, aqui dentro da mesma classe, eu tenho representante que tem concha e tenho representante que não tem concha. O que acontece aqui nesse animal? Olha, a concha, além de ser o seu exoesqueleto, confere uma certa proteção. Esqueleto externo sustenta e protege. Então, a concha é o exoesqueleto do animal. O exoesqueleto é rígido, por isso que ele vai sustentar, ele vai proteger. Dentro da classe gastrópoda, esse animal tem também a propriedade de começar a alimentar de fragmentos de algas, se ele estiver no ambiente aquático. Mas como assim? Tem molusco da classe gastrópoda no ambiente aquático? Tem. Aqui nessa classe nós temos que lembrar lá do caramujo, do gênero Planorbídeo, que é aquele caramujo que é um hospedeiro ligado a uma verminose, que é a esquistossomose. Então, não deixe aqui de lembrar que aqui nós temos o grupo dos planorbídeos,
que são caramujos de água doce. E tem o representante, que é o hospedeiro da esquistossomose. Então, eu estou colocando o hospedeiro da esquistossomose para te dar 2 links aí. O conceito de hospedeiro e a doença que esse caramujo está envolvido. Lembrando que o caramujo não transmite essa doença. O caramujo permite a mudança do estágio larval. O caramujo permite que uma larva se transforme em outra, mas ele, caramujo, não vai transmitir essa doença para você. Aqui nessa classe gastrópoda, então nós já começamos a entender que se tem a lesma, ela não tem concha e tem respiração cutânea. Caracol, caramujo, tem concha. Se ele estiver no ambiente aquático, ele respira por brânquia. Mas se ele estiver no ambiente terrestre, ele respira pelo pulmão foleáceo. Então, não podemos esquecer que a lesma realiza respiração cutânea pela pele. Caracol terrestre realiza respiração pulmonar. Não se esqueça, pulmão foleáceo, início de formação. E o caramujo aquático utiliza brânquias. Tem alguns que vão até a superfície porque já tem também o pulmão foleáceo desenvolvendo. Entenda então, aqui como há uma diversidade de representantes de gastrópodes, a gente também amplia essa fisiologia de cada grupo, de cada animal, a gente vai vendo o comportamento do animal no ambiente. Outra classe que temos aqui é a classe cefalópoda. O que é isso? Poda é pé, céfalo, cabeça. O que é isso? Cabeça no pé, pé na cabeça? Que confusão é essa? Aqui a gente tem aquele molusco que apresentou uma maior cefalização. E os pés foram modificados em tentáculos. Então, cefalópoda é um molusco com maior cefalização. E pé modificado em tentáculos. O tentáculo vai ajudar o animal na locomoção, vai ajudar o animal na captura de alimento. Então, o pé foi modificado em tentáculos. Mas quem está aqui dentro dessa classe? Polvo, lula e o gênero Nautilus. Olha, polvo tem concha? Não tem. Lula molusco. Tem concha? Tem. Reduzida e interna. Nautilus tem concha externa. Então, veja bem, o polvo não tem concha. Lula, concha reduzida e interna. E o Nautilus tem concha externa. Aí você deve estar se perguntando, não, que bagunça, então por que está na mesma classe? Se um tem, outro não tem, outro tem, está reduzido, está interno. O que fez esses animais estarem na mesma classe foi o fato da cefalização.
foi o fato dos pés serem modificados em tentáculos e com a maior cefalização ele formou olho. Então, se eu pegar um molusco cefalópode, na região anterior dele, o olho já está bem desenvolvido quando eu comparo com o de um caramujo, ou de um caracol, ou de uma lesma. Isso, ou quando eu vejo, mas ostra nós vamos chegar e vamos falar dela ainda, é molusco? É, mas eu não vejo o olho e não vê, porque ela não é da classe cefalópoda. Isso foi importante para o animal explorar o ambiente e reconhecer. Agora, cada um tem a sua particularidade? Tem. Por exemplo, o polvo. O polvo tem uma glândula que produz uma substância que dá uma tintura. Talvez você já ouviu falar de tinta nanquim. É uma coisa mais antiga, mas lá na história eu tenho certeza que isso já foi relatado. A tinta nanquim é produzida a partir da extração da tinta que o polvo produz. Poxa, mas para que o polvo produz isso? Gente, o animal tem o seu mecanismo de defesa. Todas as vezes que ele se sente ameaçado, ele lança aquele jato de tinta, com isso ele borra aquele ambiente, ele confunde o predador. Então, na verdade, a bolsa de tinta, o jato de tinta que ele libera é defesa própria. A partir daí, viram a substância, analisaram a substância e extraíram para outras produções, mas isso é um processo natural do animal, é um mecanismo de defesa do animal para que ele se estabeleça e permaneça no ambiente. A última classe que temos aí de molusca é a classe biválvea. Bi lembra duas. Então, por exemplo, se você já passou por uma situação que você estava lá na praia, caminhando, pegando aquele solzinho e falou, hoje eu vou catar conchinha. A gente fala assim, vou catar conchinha. Provavelmente você achou sim as conchas abandonadas. Ali dentro tinha um animal? Sim, depende do tipo de animal. Se for um molusco univálvea, aí você para e começa a separar e olhar, e vai pela cor, e vai pelo formato, e vai por dentro. Aí você não, mas essa concha que parece que tinha outra ligada nela, não, essa aqui não, parece que o formato dela é único. Aí você começa a entender, tem conchinha daquela que você coletou, que é de um molusco lá do gastrópodo, do univalve. Tem conchinha daquela que você coletou, que é de um molusco biválveo, bi lembra duas. Então, são duas válvulinhas daquela formando a concha que reveste todo o animal. Este animal biválvea, duas conchas, ele é um animal filtrador. Porque como ele tem a válvula de um lado e do outro, ele fica todo dentro dessa concha. Então, biválvea é aquele molusco que tem a concha formada por duas válvulas ou válvulas, tá certo? Do mesmo jeito. Esse animal é filtrador, então ele está todo dentro dessa concha. Como ele está lá dentro, ele filtra. O que é o animal filtrador? É aquele que a água vai entrar no corpo dele e ele vai reter as partículas de interesse para a sua nutrição. A água está entrando, está saindo, e ele está retendo o que é necessário para ele sobreviver. Quem está aqui nessa classe? Ostra, mexilhão. Aqui eu quero fazer uma observação a você. Se a ostra é um animal filtrador, quando você está lá na praia, o cara passa, olha a ostra, se você estiver lá no rio, pode consumir? Pode. Muito cuidado com a procedência. Primeira coisa que você tem que ficar atento se o animal está fresquinho. É o que eles dizem, foi pegar agora, comadre. É assim que eles ficam. Por quê, gente? Vamos pensar. Essa ostra está sendo criada no ambiente aquático. O animal é filtrador. Se tiver uma contaminação desse ambiente, da água onde ele está, o animal está contaminado. Eu não me lembro muito tempo o ano, mas me lembro do fato, né? Teve uns anos aí atrás que um cantor, também sou ruim de nome, gente, vou ficar gravando isso. Eu gravo o que a biologia tem a ver com aquilo. Um cantor parou num quiosque de uma praia e comeu uma porção de ostra. Ele e um amigo. Ele quase morreu, o amigo morreu, tá? E aí foram verificando o que eles tinham consumido, se eles tinham pego alguma doença e viram o quê? Qual foi o problema? Eles comeram a ostra
contaminada. Ah, mas por que ele morreu, o amigo morreu? Por que teve essa diferença? Que aí depende de cada organismo, ação e toxicidade. Quem morreu, infelizmente, comeu aquela ostra onde estava a maior concentração da substância tóxica. Mas que é isso? O cara não sabia? Não tem como você saber. Por isso que é importante a procedência, a gente tem que ter um cuidado, né? Um olhar assim, onde eu estou, esse consumo, por quê? Se o animal é filtrador e no ambiente onde ele está contaminado, você vai adquirir esse processo, porque a ostra não se come crua. Pelo menos eu particularmente detesto, mas eu vejo o povo abrindo, colocando o limãozinho, ainda fala que é gostoso. Eu brinco assim, o limão, né? Porque você comeu o que aí? E aí vem a minha pergunta, o que se come da ostra? Já parou para pensar nisso? Você vai lá, fica lá quebrando a conchinha, abre o animal, você está comendo todas as vísceras do animal. Que isso, você está ficando doido? Eu não falei com você que molusco tem massa visceral? E que ali vem um manto e recobre todas as vísceras? Então, quando você come ostra, você está comendo que parte do corpo? A massa visceral, porque a concha você vai jogar fora, ela é dura, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter com ostra. Não estou falando aqui que não é para consumir, mas ter um olhar mais de conhecimento, afinal a gente aprende para a gente aplicar. Outra importância da ostra é a ostra perlífera. O que é isso? É aquela que produz pérola. Eu agora vou explicar o mecanismo natural, depois a gente relaciona com o fator comercial. Toda ostra é bivalve, está lá fechadinha, independente de ser comestível, de ser perlífera, de não dar nenhum produto, não importa. Essa válvula, essa concha da ostra, produz uma substância todas as vezes que há uma ameaça para o animal. Veja o que eu disse, o animal é filtrador. Então vou te dar um exemplo. Está lá, água entra, água sai, está no ambiente aquático. Entrou um grãozinho de areia lá. Só que esse grãozinho de areia, ao invés de sair, ele foi lá e grudou na massa visceral. Quem recobre a massa visceral? O manto. Entre o manto e a concha, tem a cavidade do manto. Todas as vezes que um grãozinho de areia, um fragmento de larva, um microcrustáceo, tudo que entrar e grudar aqui nesse manto, o animal começa a se defender. Como que ele faz? Lá na concha dele, ele começa a secretar uma substância. Para quê? Para isolar esse corpo estranho. Então ele secreta essa substância e vai formando ali um tumorzinho. Ele vai isolando aquele corpo estranho para se defender. Aí o que eles viram? Diante do estudo de ostras, viram que em algumas espécies, aquela substância que a ostra secreta para isolar o corpo estranho tem valor comercial. E essa substância ganhou o nome de nácar ou madrepérola. Então, o que é a produção de pérola? É um mecanismo de defesa do animal. É um processo normal da ostra todas as vezes que tem um corpo estranho que grudou lá no seu manto. Ah, tá, mas então você está querendo dizer que a gente fica esperando a ostra ter um corpo estranho para ter pérola? Como é que tem esse tanto de pérola aí em qualquer joalheria? Não, entenda. Quando eles descobriram que esse grupo de ostras, por isso ganhou o nome de ostra perlífera, produz a madrepérola que tem valor comercial, começou a criar a ostra com esse objetivo. E aí induz o animal. Induz como? A gente pega um pedacinho do manto de uma ostra jovem, faz a bolotinha, introduz lá na ostra que está na fase de secreção do nácar e deixa aquilo lá. E vai dando as camadas, eu espero, está no tamanho ideal, retiro aquele tumorzinho que é a pérola. Aí vai para lapidação, tudo, processo final de joia. Mas a ostra perlífera, ela produz a pérola naturalmente. Entendido, pessoal? Meus queridos, sobre o molusco, é essa a nossa importância aí em saber, principalmente ostra, principalmente variedade de respiração e que surgiu a primeira vez o sistema circulatório e respiratório.